Hoje e amanhã tem mostra de documentários no auditório Hélio Moreira, aqui em Maringá, e começa sempre às 8 da noite. Aquele auditório que fica ali do ladinho da prefeitura. Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é um dos responsáveis por um dos documentários, estudante de jornalismo, Gabriel Brunini. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Bom, vocês uniram vários trabalhos de vários estudantes de jornalismo para montar essa mostra, é isso? Isso mesmo. São uma série de documentários, né? Então tem documentário sobre o Parque do Engar, tem um sobre o patrimônio cultural de Maringá, tem documentário sobre a questão do vitiligo e tem um caso, o meu fotodocumentário, e a gente também tem um livro-reportagem que vai estar sendo exibido lá, uma série de trabalhos que nós, os alunos aqui de jornalismo da Cesumar, fizemos e falávamos, vamos mostrar para o mundo, né? Vamos fazer algo bem legal aqui e apresentar, e a prefeitura apoiou a gente, então a gente está realizando agora essa primeira mostra. E a ideia é justamente essa, sair dos portões da faculdade, né? Isso levar para o mundo. Ainda mais que tem números que comprovam que o brasileiro ele vai muito pouco a museu, a esse tipo de exposição, e a gente fica sempre, muitas vezes, presos à TV ou à internet. Então, assim, vamos fazer algo diferente, sabe? Vamos trazer esse conteúdo que a gente ficou um ano inteiro produzindo, né? Deu várias noites em claro, e vamos mostrar pro pessoal, vamos fazer algo bem divertido, bem diferente, vamos chamar o máximo de gente que a gente conseguir para fazer uma exposiçãozinha bonitinha. E os assuntos são bem variados, né? Sim, como eu falei, varia desde o vitiligo até a história da catedral, até a história do movimento punk em Maringá. Então, assim, a gente aborda várias áreas, e dentro e fora de Maringá também, né? Alguns documentários extrapolam a região de Maringá, outros se concentram bem aqui. Então, assim, tem bastante diversidade para o pessoal curtir mesmo. Então, não gosto do movimento punk, mas tem interesse no vitiligo, então tem para todos os gostos. Uhum. E assim, começa às 8. Isso, começa às 8 as exibições. Vão ter 3 documentários hoje e daí os outros amanhã, né? Os de hoje vão ser sobre o patrimônio histórico de Maringá, vai ser um sobre a catedral, e esse do vitiligo foram os 3 que eu comentei. E vai ter um bate-papo com o pessoal também que quiser, de repente, tirar dúvidas? Sim, os próprios idealizadores dos documentários vão estar lá. Então, depois da apresentação, quem quiser falar com o próprio diretor, o próprio criador, vai ter essa oportunidade. Alguma pergunta, ou explorar como foi feito aquilo, alguma curiosidade por trás, a gente vai estar lá para explicar. O seu é sobre o quê? O meu é um fotodocumentário, né, que é o Tinta da Pele ao Muro, em que eu falo sobre a convergência aonde o grafite e a tatuagem se encontram. Então, são 2 artes que, assim, numa primeira imagem, uma primeira visão, são bem opostas, porque o grafite na tatuagem, a tatuagem na pele, mas por meio do fotodocumentário eu provo que não. Existe um ponto em que as duas, não só vários pontos, em que as duas apresentam sim uma semelhança. E o que te levou a buscar esse tema, Gabriel? Olha, foto foi algo que eu sempre gostei muito, que eu sempre quis fazer. Desde na metade do curso eu falei, vai ser um fotodocumentário no TCC. E eu sempre gostei muito de foto de rua, essa parte mais urbana. Eu sempre me inspirei muito em Will Wise, né, que é um quadrinista. Sempre gostei muito do trabalho dele, da forma com a qual ele retratava a cidade. E eu falei, eu quero isso, né? Mas documentário, foto de rua é muito abrangente. Se for só grafite, já tem um monte de coisa. A tatuagem já tem um monte de coisa. E são 2 artes que eu tenho mais contato. Eu falei, então por que não juntar? Daí eu percebi que sobre grafite e tatuagem, conversando, tinha pouca coisa. Então eu falei, então é onde eu vou. Legal. E assim, é interessante essa sua escolha, porque são 2 artes, por algumas pessoas, consideradas artes marginais, né? Sim, e é algo que eu abordo até no trabalho. São artes marginalizadas, principalmente na parte escrita do trabalho, eu comento muito sobre isso, sabe? Principalmente a tatuagem. A tatuagem é uma arte milenar, assim como o grafite, inclusive, é um dos pontos de convergência, a idade delas. E, por exemplo, no Japão era utilizado para marcar criminoso. Então a pessoa que era tatuada era o criminoso, sabe? Em compensação, na Mesopotâmia era sinal de beleza, de riqueza. Então tem bastante divergência entre os significados da tatuagem em diferentes cantos do mundo, e até como atração de circo. Tinha um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a pessoa tatuada que vinha para nossas áreas era tratada como exposição de circo, como aberração. Olha só, né? Que interessante. Então, realmente, uma arte muito marginalizada. E o grafite, ele existe à margem da sociedade, né? Que o centro, aquela coisa normalmente, né, limpinha, e já quando você vai mais para o subúrbio, mais para as beiradas da cidade, você consegue ver uma expressão muito forte do grafite. Agora, você que estudou a fundo o grafite, dá para a gente falar de uma forma talvez simplista
que o grafite começou antes da escrita? Sim, sim. No meu trabalho eu até resgato isso, de que a primeira manifestação do grafite vem com pintura rupestre. Então, o grafite pode ser considerado até a primeira forma de expressão Só não era com do spray, ser humano. né, Gabriel? Só não era com spray. E é uma grande revolução, inclusive, isso. A vinda da tinta látex aerosol na década de 50 foi algo que revolucionou a história do grafite. Mas eu falo no meu trabalho, na parte escrita mesmo, de que ele surgiu com a pintura rupestre, foi para o renascentismo, foi no muralismo, onde teve uma participação muito forte no México, e hoje com o grafite a tinta aerosol. E tem muita gente também que coloca em xeque o que é grafite e o que é pichação, né? Isso, é uma linha muito tênue. Tem vários pesquisadores falam, mas nunca se decide muito o que é pichação, o que é grafite. O mais estabelecido é que a pichação ela se baseia em apenas partes escritas mais cruas. Já o grafite seria uma arte mais elaborada, uma pintura, um desenho, né? Enquanto a pichação seria só a mensagem ou a identificação. Mas é uma linha muito fina, bem tênue. No meu trabalho, eu fui mais nesse consenso de que o grafite é o desenho, nem sempre é o escrito. E como é que você faz essa ligação, dessa conversa entre o grafite e a tatuagem? De uma forma bem abstrata, na verdade. Eu me inspirei muito num fotógrafo brasileiro chamado Cláudio Edinger, e basicamente as fotos dele são fotos borradas. Tem muita foto borrada, muita foto fora de foco, em que o jeito dele retratar a cidade é colocar a pessoa e desfocando ela. Então, olha, a pessoa não é importante aqui, é o grafite. E muitas vezes eu fiz isso na hora de mostrar, né, o trabalho são divididos em 3 partes: grafite, a tatuagem e a convergência. Na convergência, então, assim, eu sempre mostrava, às vezes, a pessoa em primeiro plano, como o tatuado, desfocado, mas você via que o grafite a fundo complementava, ou quase como se continuasse o corpo dele. Tem uma foto que é muito engraçado, que é uma mulher com uma roupa militar, e o grafite ele lembra o traçado militar. Então você consegue ver só que tem uma pessoa ali por causa da bolsa dela, porque é como se o grafite estivesse atravessando ela. Então você vê essa mescla de 2 artes. Ficou um resultado bem diferente, e eu defino o meu trabalho com uma frase que o Robert Capa, que é o maior fotógrafo de guerra, ele fala sobre o trabalho dele. Ele tem um livro onde ele fala que as fotos dele são ligeiramente subexpostas, fora de foco, fotos subexpostas, ligeiramente fora de foco, e a composição não é nenhuma arte, né? E eu uso mesmo para definir o meu trabalho. Tá bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais, então, hoje a partir das 8, no Hélio Moreira. De graça a entrada. De graça, tanto hoje quanto amanhã. Os documentários a partir das 8. O meu fotodocumentário vai ficar lá em exposição, mas eu estarei às 8 horas, tanto hoje quanto amanhã, ali para quem quiser conversar, fazer alguma pergunta, para estar explicando. A intenção é explicar o menos possível. Que as pessoas consigam sentir. Isso, mas dá para falar um pouco. Obrigada pela participação, Obrigado a você. Sucesso na mostra.